Mas hoje a gente vai refletir numa continuidade da epístola de João, primeira epístola de João, esse estudo expositivo que nós estamos aqui na carta de João, na primeira carta de João. Você pode já deixar sua Bíblia aberta em 1 João capítulo 1. E o tema de hoje é a velha tentação atual, a velha tentação atual. Eu já quero ler com os irmãos 1 João capítulo 1, verso 1 até o 4, em que o apóstolo ele nos escreve o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Pois bem, estamos aqui nesse estudo da primeira epístola do apóstolo João, e ele, no seu contexto, o apóstolo João tem um estilo literário muito próprio de escrever, que é diferente de outros apóstolos, do apóstolo Paulo. Ele não seria considerado alguém, nos dias atuais, um acadêmico, mas era alguém que falava muito sobre a vivência prática do evangelho nos dias atuais. E ele não tem uma forma tão sistemática de escrever como o apóstolo Paulo tinha, por exemplo, uma mentalidade tão ocidental, tão cartesiana e tão lógica. O apóstolo João, ele parte de um paralelismo progressivo. Ele vai repetindo as mesmas ideias como numa espiral, mas com nuances diferentes, com formas diferentes, com alertas diferentes, entretanto com uma temática central. E ele escreve alguns absolutos imutáveis para a nossa fé, para a nossa prática, para a nossa realidade de vida cristã, diante de uma sociedade relativista. Claro que nós estamos hoje num mundo que relativiza tudo, tudo é relativo, não há absolutos, né? Estava conversando com algumas pessoas que não têm uma cosmovisão cristã, que não pensam como nós pensamos, e é muito comum as pessoas dos dias atuais acreditarem em uma ideia de divindade, numa ideia de Deus, numa ideia de espiritualidade, mas não num Deus que se manifesta exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Uma dessas pessoas disse assim para mim: olha, eu creio em Deus, mas não num Deus assim, eu creio numa força, eu creio numa energia, eu creio que Deus, ele se revela e se manifesta em várias religiões, porque não tem só uma religião. E ele falou exatamente estas palavras, porque isso é comum nos nossos dias atuais, a ideia de que existem várias manifestações de Deus, e que Deus ele está presente em várias religiões, e ninguém pode se portar como único detentor da verdade. E eu disse para ele o seguinte: olha, você não sabe o que é, mas eu sei o que você é um deísta. Ele falou: mas o que é um deísta? Eu falei: olha, um deísta é quem crê na divindade como um ser impessoal, mas não como alguém que se relaciona pessoalmente conosco. Ele crê que existe espiritualidade, um deísmo, ou um ser poderoso, mas não um ser que se revela numa pessoa. E você também é agnóstico, porque você acredita muito no valor do conhecimento e o quanto o conhecimento te traz algum tipo de evolução espiritual e mental. E ele ficou falando assim: nossa, nunca tinha ouvido isso, né? Deísmo, gnosticismo. Pois é. Eu falei: essa é uma corrente muito antiga, mas que é atual. Por isso o tema dessa mensagem, a velha tentação atual. Estamos hoje no momento em que dentro das igrejas o gnosticismo já faz parte, o liberalismo já faz parte, o moralismo, a relativização, a ideia de que é errado falar sobre absolutos. Eu disse para ele o seguinte: olha, uma consequência dos nossos tempos é que nós acreditamos que não existem verdades absolutas e que tudo é questionável e tudo é relativo, mas nós não questionamos o questionamento. Tudo é relativo, menos a ideia de que tudo é relativo. Olha que absurdo!
Desde que você parta do pressuposto de que tudo pode ser construído, desconstruído, você está certo. Só que ninguém reflete sobre a importância da desconstrução e o quanto isso causa de malefícios na nossa fé, na nossa sociedade, na nossa vida com Deus. O apóstolo João então escreve para uma sociedade que estava avançando numa filosofia chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? Vem do grego gnosko, que significa conhecimento, conhecer. Então os gnósticos acreditavam que o conhecimento lhes tornava mais espirituais e mais avançados. Os gnósticos também tinham a crença de que a matéria é má e de que o espírito é bom. Logo, tudo aquilo que é corpóreo, que é matéria, é ruim, e o espírito é bom. Ah, mas isso não é bíblico? Desde que você entenda que Cristo também foi matéria, porque os gnósticos, por acreditarem que a matéria era má, negavam a encarnação de Cristo. E se Cristo não se encarnou, então Cristo não morreu na cruz. Para os gnósticos do primeiro século, não foi Cristo quem morreu na cruz, foi o homem Jesus. Cristo se faz homem, segundo o gnosticismo, no momento do seu batismo, mas quando ele é sepultado, quando ele é morto, ele não é mais Cristo, ele é só homem. Então Cristo não morreu. Se Cristo não morreu, não houve expiação dos pecados. Então já há uma desconstrução da doutrina da justificação, da salvação a partir da fé na morte de Cristo pelos nossos pecados. Se a expiação não acontece pela fé na expiação, na morte de Cristo, então como é que acontece a salvação? Para um gnóstico, a salvação acontece pelo conhecimento, por conhecer, por se desenvolver no conhecimento. E aqui está a velha tentação atual, a ideia de que você é uma pessoa mais avançada, ou mais espiritualizada, ou mais esperta, por causa do seu conhecimento, ou por causa da filosofia que você domina, ou por causa da sua manipulação teológica, ou por causa da sua capacidade de reflexão. E isso gera uma pedância, um orgulho, que desconstrói práticas essenciais da devoção, do relacionamento pessoal com Deus. Não é à toa que o apóstolo João, então, ele começa a sua carta combatendo esse movimento, porque ele diz assim: olha, os nossos olhos viram, 1 João capítulo 1, verso 1, os nossos olhos viram, nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Apalparam quem? Cristo, carne, matéria, Deus encarnado. Vocês viram, vocês tocaram, vocês apalparam. Porque ele não é um espírito isento da carne, ele de fato se fez carne, e ele de fato morreu na cruz, e a salvação pela expiação é algo essencial para nós. Mas os gnósticos também acreditavam que porque a matéria é ruim, o mundo inteiro é ruim, então Deus, que é bom, não poderia ter criado a matéria. Logo a matéria e o mundo foram criações não de Deus, mas de emanações de Deus. E inclusive os próprios anjos foram então emanações de Deus, e é por isso que se começou nos primeiros séculos o culto aos anjos. O apóstolo Paulo então vai combater esta heresia dos cultos aos anjos, também dos gnósticos aos Colossenses e aos Efésios. Mas esse movimento gnóstico também conduziu ao monasticismo nos primeiros séculos. O que era o monasticismo? As pessoas começaram a se isolar do mundo em monastérios, porque acreditavam que se elas se isolassem em monastérios, se elas se separassem da matéria e do mundo, elas seriam então mais espirituais e mais santas. Mais uma perversão da doutrina da santidade, porque você pode se isolar do mundo e ainda assim continuar altamente pecador, pecaminoso. E é uma distorção da doutrina da santidade, porque acredita-se que a santidade é a mera separação sem propósito. Não é. Quando nós lemos qual é o propósito da santificação, e essa então é a primeira consideração acerca da velha tentação atual, que é um moralismo exacerbado na falta de santificação real. Quando nós vemos qual é o propósito da santificação, lá em Êxodo 19, Deus diz assim: vocês serão para mim um povo santo e uma nação de sacerdotes. Deus está separando um povo
para quê? Para que esse povo fosse uma nação de sacerdotes. A santificação só faz propósito para o sacerdócio. Quem era o sacerdote? Era quem representava a Deus, ao povo perante Deus. O sacerdote era o responsável por conduzir a adoração, apresentar os sacrifícios e representar o povo perante Deus. Só que para que o sacerdote cumprisse a sua função, ele precisava de santificação, ele tinha que se purificar cerimonialmente, se separar das coisas do mundo. Só que essa separação não era isenta de propósito, tinha um propósito, era evidenciar a glória de Deus, a santidade de Deus, a imagem de Deus. O apóstolo Pedro entende que nós, igreja, somos o novo Israel de Deus e temos a mesma função e a mesma missão. E ele escreve, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, porque vós sois nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus para anunciar a sua glória, daqueles que saíram das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o propósito da santificação? O anúncio da glória de Deus, amém? Santificação sem anúncio da glória de Deus é apenas moralismo, é apenas orgulho, é apenas pedância, é irrelevância, é uma pessoa que se isola do mundo, mas não compartilha o evangelho com o mundo, não fala do amor de Jesus para o mundo, não conduz outras pessoas a serem santas, porque elas não estão enxergando nela uma diferença de valor real que vale a pena ser vivida. Disse aos irmãos que boa parte dos cristãos são irrelevantes porque adotam os mesmos valores do mundo para si. Estão na igreja para usar Jesus como meio para os seus propósitos humanos e carnais, ao invés de encontrarem Jesus como tudo o que eles realmente precisam. Quais são os valores deste mundo? 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, tudo o que há no mundo é conhecido, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque tudo o que há no mundo é conhecido, a saber, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a ostentação dos bens. O mundo é isso, cobiça dos olhos, é o desejo de ter tudo que se vê, desejo de satisfação das suas vontades, desejo de ostentar o que se tem, o valor atribuído pelas coisas. Hoje usamos as pessoas para conseguir coisas, ao invés de usar as coisas para ganharmos pessoas. Hoje o mundo está invertido em seus valores e nós, pessoas que vivem nas igrejas, estamos adotando esses mesmos valores, mas falamos que não vivemos no mundo apenas porque não ouvimos uma música secular. Não, eu não sou do mundo, porque eu não escuto a música ABC, porque eu não uso tal roupa, porque eu não vejo tal série. Meu irmão, o mundo está dentro de você muito antes de você ver série. O valor do mundo está impregnado em nossos corações quando a gente não percebe que estamos nos satisfazendo nas mesmas fontes que alguém que não nasceu de Deus busca satisfação. Infelizmente esse caminho gera uma irrelevância, porque a pessoa acha que porque ela não faz algumas coisas que alguém que não está na igreja faz, ela se considera santa e superior. Ela não é santa, ela não é superior, ela é apenas moralista, orgulhosa, porque ela não vive o seu propósito da santificação. Ela está se isolando e não cumpre a missão para a qual ela foi chamada. Qual é a razão da santificação? Evidenciar ao mundo que Deus é santo e que é possível você caminhar perto de Deus pela santidade. E o apóstolo João nos escreve isso: não amem o mundo, não andem nas trevas. Se alguém afirma que não está em pecado, se faz mentiroso e faz de Deus mentiroso. Mas se nós pecarmos, temos um advogado, que é quem? É Jesus Cristo. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Veja que o caminho que o apóstolo João nos mostra é: caminhem sem pecado, caminhem em santidade. Mas esse caminhar sem pecado não é por um moralismo exagerado, mas é pela confissão, é por entender que Deus me faz santificado, que pela fé eu sou perdoado. É pelo caminho do quebrantamento. Sabe qual que é a forma de você ser santo e mostrar ao mundo um caminho diferente? Não é pelo seu esforço moral, é pelo seu quebrantamento. Amém? O que é quebrantamento? Reconhecimento em humildade.
fala assim: eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho pecado, eu reconheço que eu tenho falhas, eu reconheço que tenho lutas. Muitas vezes a nossa voz não é ouvida pelo mundo, porque o mundo olha para nós como acusadores e julgadores, como pessoas que vão logo falar o que elas precisam mudar, sem perceber o que elas precisam mudar. O caminho do quebrantamento é o caminho da santidade, não é o caminho do esforço moral, é o caminho do reconhecimento. Olha, eu luto assim como você luta, mas eu entendo que sou perdoado pela graça, e o poder do Espírito Santo me dá novas vontades, me dá novos desejos. Olha, eu desejo também assim como você deseja, mas eu também tenho novos desejos, que só o Espírito de Deus pode produzir. E essa característica de quem nasceu de novo: há um desejo interno vindo do Espírito Santo de glorificar a Deus. Você faz não para ser superior, você faz porque você ama a Deus e tem um relacionamento com Deus. Então essa é a primeira consequência da velha tentação atual: o moralismo, o monasticismo, o orgulho, a pedância, a falta de relevância na missão, por um desejo falso de santificação. Santificação não é vivido com a sua moralidade, mas com o seu quebrantamento, com o seu reconhecimento, com a sua confissão, com a sua inspiração. Agora, existe um outro perigo da velha tentação atual. Como eu disse, os gnósticos, eles acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento. Então um gnóstico era alguém que falava assim: eu recebi uma revelação especial, eu recebi algo diferente, que ninguém vê, eu faço parte de um grupo seleto que recebeu uma revelação diferente que esses bandos de cristãos não receberam, mas eu recebi. Eu vejo o cristianismo de forma diferente, porque eu refleti, porque eu estudei, porque eu ouvi pessoas falando coisas diferentes. O gnóstico dos nossos tempos atuais é aquele que acredita que faz parte de uma vanguarda da espiritualidade, vanguarda da intelectualidade cristã. Ele está muito à frente dos outros, ele está à frente porque os outros são todos atrasados, os outros estão todos aí num caminho, nossa, um caminho atrasado. Você ora ainda? Você precisa ficar orando toda hora? Você se guarda para o casamento? Não entendeu nada da graça. Você lê a Bíblia todos os dias. Então, o gnosticismo atual se mostra como alguém que se orgulha de um teórico progresso, que na verdade traveste uma transgressão da essência, está ocultando, está camuflando a irresponsabilidade com aquilo que é essencial na fé. E é por isso que o apóstolo João faz questão de escrever na sua carta sobre conhecimento. A palavra conhecer, gnoskos, vai se repetir por dezenas de vezes na sua primeira epístola. Ele faz questão de dizer assim: nós o conhecemos, nós o temos conhecido. Eu escrevo a vocês que conheceram a Jesus Cristo, porque ele está combatendo essa ideia de que o conhecimento te torna mais avançado, porque não é o conhecimento em si, mas é a vivência e o conhecimento pessoal do senhorio de Jesus Cristo, é o entendimento da pessoa de Jesus, da sua obra, do seu sacrifício na cruz, de quem ele é, das suas doutrinas essenciais da salvação, da sua expiação. Esse é o conhecimento que nos traz segurança. Não é esse conhecimento que desconstrói a necessidade de uma disciplina espiritual, a necessidade da evangelização, a necessidade da pregação da palavra, a necessidade do anúncio da morte de Jesus Cristo na cruz. Não é esse conhecimento que fala sobre questões sociológicas e políticas, mas não prega a sua necessidade pessoal de se render ao senhorio de Jesus Cristo, de confessar os seus pecados, de declarar que você precisa de Jesus como Senhor e Salvador, de declarar a cruz de Cristo, de declarar o que é a celebração da ceia. Estamos numa velha tentação atual, de nos acharmos superiores por algum tipo de novo conhecimento, que apenas relativiza a essência da fé.
Essas igrejas hoje, elas se chamam de igrejas para quem não gosta de igreja. Aí eu fiquei pensando assim, o que é uma igreja para quem não gosta de igreja? É muito curioso. Por que você quer ser uma igreja para quem não gosta da igreja? Quem não gosta da igreja não gosta de Jesus. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Porque a igreja é um com Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você gosta do cabeça e não gosta do corpo? Ah não, pastor, você não entendeu, não é que eu não gosto de igreja, eu não gosto das pessoas. Ah, então você também não é igreja, porque João diz aqui assim, ó, se você ama a Deus e não ama as pessoas, você não ama a Deus, você é mentiroso. Ah, é fácil lidar com pessoas? Procura aí uma igreja para quem não gosta de igreja, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar as mesmas pessoas problemáticas de sempre. Você vai encontrar as mesmas dificuldades de sempre. Ah não, mas aqui a gente não tem líderes que ferem os outros. Não tem, desde que esse líder não te contrarie. Porque se esse líder começar a falar algo que te contraria, você vai ficar ofendidinho com ele. A falar assim, não, aqui não, porque aqui, que absurdo, coisa de homens. Irmão, não é coisa de homem não, é coisa de imaturidade mesmo. É coisa de falta de perseverança mesmo. Você acha que é fácil perseverar em ser igreja? Não é nem um pouco fácil não. Estava falando hoje para a Aline, eu escolhi ser pastor, então eu tenho que aturar mesmo algumas coisas, porque eu escolhi, é tudo culpa minha. Falei para ela, fiquei pensando assim, se eu não tivesse ido para o ministério, ela falou assim, se você não tivesse ido para o ministério, a baleia ia te engolir. O grande peixe ia te engolir, ia te vomitar, você ia sair vomitado, é isso que você quer? Não é fácil perseverar em ser igreja, mas é somente sendo igreja que você manifesta de fato o amor a Deus, o reino de Deus, a glória de Deus. Eu tive alguns encontros com pessoas que participam de igrejas que não querem ser igreja. Num deles, a pessoa falou assim para mim, você ora sempre? Eu falei, oro. Você tem horário para orar? Eu falei, tenho. Você ora todo dia no mesmo horário? Todo dia no mesmo horário. Falei assim, ai, que religiosidade. A pessoa falou, que religiosidade, você não precisa orar todos os dias, porque no mesmo horário, porque se ora em qualquer horário, Deus está em todos os lugares, Deus ouve todas as orações, em todos os lugares. Acontece que quem fala assim, olha, que você não precisa de um horário para orar, não ore em nenhum horário, viu? Pode deixar, pode ter certeza disso. Theodore Roosevelt escreveu que você pode falar com Deus em qualquer momento, em qualquer horário, mas você nunca vai ter momentos com Deus se você não reservar um horário para falar com Ele. Você nunca vai desenvolver a sua relação com Deus se você não for disciplinado. Veja que a ideia do avanço, da vanguarda, da intelectualidade, da progressão, na verdade é só uma desconstrução da devocional. É só uma desconstrução daquilo que é difícil, mas que você precisa fazer. A igreja, para quem não gosta dessa igreja, porque eu não gosto de lidar com pessoas difíceis, não gosto da contrariedade dos líderes, eu não gosto de ser exortado. No fundo, o que você não gosta é da maturidade, meu filho. O que você gosta é ser mimado. Não tem como você crescer e perseverar se você não se submeter. Aí eu tive um outro encontro com uma pessoa, um grupo de pessoas, estávamos lá um tempo atrás, uma ação que nós fizemos aqui com os jovens da igreja, para doar sangue, e fomos com camisetas evangelísticas, falando de Jesus e tudo mais, e aí encontrei uns outros jovens que também estavam doando sangue. Aí eu comecei a conversar com eles, olha que bacana, vocês estão fazendo aí uma ação? Estamos. Que igreja que vocês são? Falaram lá o nome da igreja. Vou falar não. Somos dessa igreja aí, igreja desconstruidona, igreja progressista, igreja para frente, igreja que não é tradicional não, igreja que é, ó, a gente pensa fora da caixa. Falei, nossa, que legal, hein? E por que vocês estão fazendo isso? A resposta foi, porque a gente quer sinalizar o reino de Deus. Falei, bacana, você quer sinalizar o reino de Deus.
E o que é isso? Sinalizar o reino de Deus. Não, a gente está aqui servindo aqui a sociedade. Eu falei, legal, mas e quando é que vocês vão falar que só Jesus salva? E quando é que vocês vão anunciar que sem Jesus Cristo não há salvação? Que as pessoas precisam de Jesus, que as pessoas precisam confessar a Jesus como Senhor, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, que as pessoas precisam viver em quebrantamento de coração. Quando é que vocês vão falar isso? E a resposta foi não. Eu falei, isso daí não é necessário não, a gente está anunciando o reino. Aí eu fiquei me perguntando, que reino é esse? É o reino da organização, mas de Jesus, talvez não. É um reino de uma utopia social, é um reino de um idealismo, de que eu vou fazer uma grande mudança no mundo, sendo que o mundo jaz no maligno. É um reino de um orgulho, de uma pedância, dessa vanguarda da progressão, que apenas desconstrói a necessidade difícil de evangelizar. Eu quero fazer uma boa ação, mas eu não quero falar para esse meu amigo que só Jesus Cristo pode salvá-lo. Afinal, eu não quero perder a amizade. Afinal, não quero contrariá-lo. Mas meu amigo, meu irmão, filho de Deus, o Evangelho é escândalo. O Evangelho contraria quem está se perdendo. O Evangelho aponta a condenação de quem não está em Jesus Cristo. É aroma agradável para os que creem, mas é aroma de morte para os que não creem. Não existe como você falar e pintar um cristianismo inteligente sem escandalizar em algumas formas, sem denunciar a necessidade de mudança, sem anunciar a necessidade de fé exclusiva em Jesus Cristo, sem anunciar a obra de salvação única e suficiente no Senhor Jesus. Spurgeon falou em 1856, que ele ficava muito injuriado com quantos homens na sua época, no século XIX, estavam relativizando o pecado. A gente está falando aqui de mais de 100 anos atrás, a velha tentação atual. Estavam relativizando o pecado, estavam falando assim, não é tudo isso também, o pecado não é tudo isso, não precisa pegar tão firme contra o pecado, vamos abordar a graça, vamos abordar o amor, vamos abordar assim, venha como está, porque todos somos pecadores, venha como está. Legal, a gente fala isso também, venha como você está. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas você não pode continuar como está, você tem que caminhar na progressão de Jesus, amém, irmãos? Você tem que caminhar na santificação de Jesus, no reflexo de quem é Jesus Cristo. E Spurgeon dizia, há mais de um século atrás, quando você começa a relativizar o pecado, quando você começa a tratar o pecado como picuinhas, a virtude se torna uma brincadeira. Sabe o que isso significa? Que quem relativiza o pecado, usa a sua boa ação apenas como um objeto de prazer pessoal. Se você relativiza o pecado, a sua boa atitude na sociedade não evidencia a glória de Deus, não evidencia a pessoa de Jesus, só evidencia um desejo de se sentir bem, de se sentir melhor, porque o seu propósito não é evidenciar a Deus, é ser diferente, é só ser diferente. Só ser diferente sem anunciar a glória de Deus é pedância, é orgulho, é moralismo, é progressismo falso, é falsa santificação. Meus irmãos, é por isso que o caminho é nos livrarmos das velhas tentações atuais de hoje. Como é que eu faço isso? Não abra mão da essência do Evangelho, não abra mão da essência da nossa fé. Meu irmão, você, se está ouvindo uma palavra que prega Jesus Cristo, a Trindade, a necessidade de arrependimento e fé, que prega a mudança pela regeneração, que prega a realidade do pecado e a realidade da condenação eterna, que prega a necessidade de arrependimento. Se você está ouvindo uma palavra bíblica, meu irmão, você está no melhor lugar. Você não precisa de algo novo,
Você não precisa de algo que alimente a sua mente, mas desgrace a sua alma. Algo que alimente a sua mente, mas estrague a sua vida devocional. Mas relativize o conceito de pecado na sua vida. Mas faça com que você viva um casamento como você quer, como a sociedade quer. Mas faça com que você tenha os hábitos que você quer, aqueles que lhe são mais agradáveis. Você não precisa disso. O que você precisa é sempre reafirmar a essência do que cremos, voltar à essência do que cremos. Agora, você não pode se orgulhar de frequentar ou de ser parte de uma igreja tradicional, como se isso te fizesse superior, porque esse sentimento de superioridade também é a velha tentação atual. O monasticismo, a pedância, o moralismo, que não se manifesta em quebrantamento e em missão. Já disse aos irmãos que às vezes a gente acha que a pessoa rejeitou o evangelho, mas na verdade a pessoa só rejeitou a sua chatice, que você é chato, que você é pedante, que você é orgulhoso. Uma coisa é você falar a verdade do evangelho, outra coisa é você falar a verdade em amor, amém? Nem verdade sem amor, nem amor sem verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos este corpo de Cristo, a sermos esta igreja, a sermos esses mantenedores e proclamadores da verdade, sem arrogância, sem pedância, sem orgulho de uma falsa intelectualidade, sem desconstrução e relativização da essência da fé e do pecado. Você precisa voltar todos os dias para a suficiência de Cristo na cruz, amém? Todos os dias declarar: Jesus, obrigado pela cruz. Jesus, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado em meu lugar. Jesus, obrigado porque eu não sou merecedor da tua graça. Jesus, obrigado porque eu quero me voltar hoje e amanhã e todos os dias para a tua palavra. Jesus, eu não posso viver sem orar. Jesus, eu quero crescer em santificação. Todos os dias você deve voltar para a essência da fé. A grande apologética dos dias atuais, já dizia C.S. Lewis, não é você discutir sobre os assuntos periféricos, mas é ensinar bem a essência. O mundo se perde hoje, não é porque precisa conhecer qual é o sexo dos anjos, mas é porque ainda não entendeu qual é a mensagem da cruz. Vamos voltar à essência. Agora, não se enganem, ser simples não é ser fácil. Ser simples não é ser simplista. Ser essencial não é ser preguiçoso. Quando a gente fala de uma mensagem que deve ser essencial e simples, nós estamos falando algo extremamente difícil, extremamente desafiador. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, glorificar o nome de Deus, viver em missão, fazer discípulos, viver em santidade, crescer na comunhão com Jesus Cristo, são coisas difíceis, mas simples. O que a gente quer é as coisas complicadas e fáceis. Evite a velha tentação atual. Amém?